Boa tarde, obrigado pela presença aí. Acho que eu conheço todo mundo, mas quem não me conhece, sou o Galindo. Tá? Estou em Ribeirão Preto, a gente trabalha com manutenção de equipamento de DGPS. Eu tenho uma vivência com os pilotos agrícolas, donos de aviação, mecânicos, eletricistas, e a gente percebe que as dificuldades que o pessoal tem no mantenimento dos GPS, aí, às vezes, a maioria das vezes que acontece uma pane, nem problema do GPS entendeu? Então, alguma coisa que está envolvida ali, na aeronave ou na operação, sistemas elétricos e tal. O tempo vai ser um pouquinho curto, o assunto é muito extenso. Quem quiser fazer um curso de manutenção de GPS, vai meses, entendeu? Então, vamos tentar fazer uma explanaçãozinha rápida aí, porque é 1 hora só. Eu fiz alguns slides. Vou dar uma passadinha meio rapidinha nos slides. Só com uma noção básica de algumas informações básicas interessantes para a gente entender como é que a coisa funciona, tá? E aí, partindo dessas noções básicas aí, a gente começa a citar para você alguns casos aí de alguns problemas que podem acontecer em campo e como a gente resolver, e uns pepininhos também. Depois, se alguém tiver alguma complementação, alguma pergunta, aí a gente vai respondendo, tá? Essas noções básicas são interessantes porque, entendendo às vezes como um determinado princípio de alguma coisa funciona, ali mesmo já dá um clique. Às vezes até um problema que vocês têm em campos, o cara já pensa e fala, puta, é aquilo ali que acontece comigo em determinada situação e tal, certo? Então vamos lá. Bom, o GPS parado no meio da safra, na hora do trabalho ali, é uma encrenca danada, né? Porque não dá para trabalhar sem ele. Mas não adianta apavorar, tem que pensar e tentar resolver a pane ali da melhor forma possível. E é aquilo que eu falei agora há pouco. Grande parte das vezes que acontece algum problema, dá para a gente matar a pane aí por telefone, sem precisar muito estresse, sem tirar o equipamento do avião, e às vezes com algumas correçõezinhas que nem problema do GPS é. Tá? O GPS que a gente tem no avião agrícola, na verdade a gente fala GPS, mas ele tem um receptor de rádio que pega sinal de satélite GPS, constelação GPS, que é a constelação das Forças Armadas Americanas. Mas ele é uma plataforma computacional, ele tem um computador ali dentro do avião que roda o Windows, ou roda Linux, ou roda DOS, igualzinho o computador que tem lá no laptop, ou o computador que tem no escritório, ou seja onde for, tá? Mas ele tem alguns acessórios a mais. Esses acessórios são o light bar ali, que é o que vai mostrar a informação principal para dentro do avião. Alguns GPS têm a tela na unidade de processamento, que nessa tela geralmente ou a gente opera o GPS, ou tem ali algumas informações a mais do que tem na barra de luz, aí dependendo de uma marca ou da outra, varia um pouco. E tem esse cara aqui que é o famoso receptor de GPS. Então, esse aqui que é o cara que pega o sinal do satélite e que vai dar informação para esse cara aqui. Nem é muita informação que ele passa, não. A informação que ele passa é latitude, longitude. Com essas duas informações, a unidade de processamento já calcula onde está, que velocidade que está, para onde está indo, entendeu? Mas tem alguns GPS que passam algumas informações a mais. Por exemplo, o horário. O horário pega do satélite, que é um relógio atômico, 100% em ordem, não tem atraso nem adianto, entendeu? E a antena, que é o elemento ali principal para o equipamento pegar o GPS. Então, lógico, tem GPS que tem o fluxômetro, o controlador do fluxômetro, o altímetro laser e tal. Mas para o guia, realmente, o que precisa é isso aqui, ó. É o GPS, o receptor de rádio, a antena, uma unidade de processamento e o light bar. Os mais antiguinhos, os light starzinho lá, a unidade de processamento ficava dentro do light bar. Então só tinha 3 peças, entendeu? O princípio de funcionamento é muito simples, até. O que acontece? O satélite, todo satélite tem um relógio atômico. E ele tem uma posição geoestacionária pré-programada. Então o satélite sabe onde ele está, entendeu? E ele sabe exatamente que hora que é agora.
com precisão de 6 casas depois da vírgula, entendeu? E aí ele manda essa informação para baixo. O receptor que está aqui, ele vai pegar as informações dos satélites que estão mandando lá. E ele vai comparar essa informação com o relógio interno dele. Então, ele vai saber quanto tempo demorou o sinal a sair do satélite até chegar no GPS. Então, se ele souber quanto tempo demorou um sinal de um GPS do 2, no terceiro ele já sabe onde ele está. Ele faz uma triangulação. Tá? Daí para frente, quanto mais satélite ele conseguir pegar, mais informação ele tem para fazer o cálculo, mais precisão ele tem. Tá? Então, qualquer GPS aí com 3 satélites para cima já está rodando, entendeu? Mas os GPS mais simples aí são de 8 canais, os mais modernos de 10 canais e até 14 canais, tá? Então, mas basicamente é isso aí, ele só pega o tempo em que o sinal gastou para sair do satélite até nele, faz uma continha ali e chega no resultado. Ele faz uma comparação entre esses tempos, o receptor de GPS tem um relógio interno, e ele faz uma comparação entre esse relógio interno e o sinal que está chegando do satélite, beleza. Aí já tem um peguinho aqui, pelo seguinte. Esse cara aqui, ele tem que ter um bom relógio. Então ele tem que ser ele tem que ser um rádio bem construído, tem que ser um rádio que os componentes eletrônicos sejam confiáveis, com nível de vibração, temperatura. Porque se esse relógio dele não funcionar direito, ele vai fazer a conta errada e o negócio vai começar a dar zebra. Você vai perder sinal, ou você vai variar a posição onde você está, pode errar a posição. Então tem a ver com quantidade de satélite e com o relógio interno dele. Dentro do receptor de rádio, dentro desse cara aqui, ó, qualquer equipamento eletrônico ele trabalha baseado num clock. Ou seja, ele tem uma batida lá, lembra os barcos antigos lá, que ficava o cara lá, que a gente vê nos filmes, que o cara ficava batendo o tambor lá, pum, pum, e a pessoa remava na hora certa? Eletrônico é assim, cada batida do tambor, o processador faz uma tarefinha, entendeu? E essa tarefinha tem que ser cadenciada. E essa batida do tambor é gerada por um oscilador lá, chama cristal. Esse cristal ele trabalha numa cadência bem precisa e o equipamento ele faz uma análise daquela cadência para saber se está tudo certinho. Se acontecer alguma coisa com aquela cadência, ele para tudo, entendeu? Por isso que quando você está voando ali, às vezes você entra, eu estava até comentando isso agora há pouco, você entra num balão e dá aquela puxada, perde o sinal de GPS. Falou, puta, é a minha antena aqui que deu sombra da asa. Não é nada disso. É porque você aplicou um G em cima do GPS e aquele cristalzinho que estava naquela cadência deu um frio na barriga dele e falou, opa, parou, para todo mundo aí, entendeu? Aí ele demora um pouquinho para pegar de volta e vai embora. Então essas perdas, às vezes você está voando num tiro reto lá, vai pular uma matinha, você dá aquela puxadinha para pular uma matinha, o negócio para, tá? Então é o cristalzinho lá de dentro que deu uma embaralhadinha e ele precisa de um tempinho para recuperar o fôlego. Essa carga G que ele suporta é programada de fábrica, porque por norma internacional o GPS tem que perder sinal a partir de uma certa carga G, porque senão ele começa a fazer arte aí, pegar GPS e botar em míssil para jogar na cabeça dos outros, entendeu? Então isso é uma norma internacional. Às vezes o cara, mas o GPS está muito sensível, o ano passado ele funcionava bem, o ano retrasado funcionava bem, o ano passado foi mais ou menos, esse ano está uma droga. Fala, quantas safras você tem? Falou 3, então está explicado. Primeira safra vai de boa, né? Na segunda já exagera um pouquinho, na terceira já está metendo uns balãozão, aí o bicho perde o sinal mesmo, tem jeito. Mas é mais ou menos isso aí. Então às vezes o pessoal pergunta, meu GPS está perdendo muito sinal assim, assim, assado. Então tenha em mente, uma das principais coisas que faz o GPS perder sinal, às vezes você acha que é balão, que não sei o quê, mas é por causa da carga G que está implicando em cima dele. Isso aí não é defeito, isso é característica. Então, às vezes quando a gente tem algum cliente que está reclamando muito, a gente conversa um pouquinho e o cara vê realmente que está acontecendo essa situação. E o problema maior é que é justamente na hora do balão, que é na hora que você está precisando dele para poder encaixar o tiro, né? Mas aí não tem o que fazer, às vezes abre o tiro um pouquinho, quando o avião está mais pesado que o balão é mais longo, acontece menos, quando está mais leve que o balão é mais curto, acontece mais e tal. Bom, a gente fala muito de GPS, 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 mas é porque o primeiro sistema que surgiu era o sistema de GPS, que é o sistema das Forças Armadas Americanas aqui, ó, tá? Mas hoje existem outras constelações aí, constelações de GLONASS, que é russa, o Galileu, que é europeia, o Compass, que é da China,
Parece que tem um negócio do Japão envolvido aqui também, não tenho certeza. Mas aqui no Brasil, pra gente, pelo menos 10 canais de GPS que a gente pega realmente. E alguns canais de GLONASS, dependendo do receptor, tem 4, tem 5, tem 8, tá? Aí acontece o seguinte, o que é que pode fazer o GPS perder sinal, ou ficar ali meio maluco e tal? Então tem algumas coisas a levar em consideração. A primeira, tá, é o atraso que acontece para o sinal chegar aqui na Terra. Então, por exemplo, quando o céu está claro, está tudo limpinho, é uma coisa, tá? Quando você tem algum agente aí na ionosfera, na troposfera aí da vida, seja nuvem, quanto mais carregada, pior, poluição, tem um monte de coisa que pode acontecer que atrasa o sinal de chegar no GPS, entendeu? E aí, o computadorzinho do GPS pode dar uma enganada ali, porque ele estava esperando um tempo daquele sinal, ele chegou num tempo errado, alguma coisa aconteceu, tá? Então isso aqui, olha, dependendo da situação que tiver, a atmosfera aí, pode atrapalhar um pouco o sinal de GPS, tá? A outra, que é esse sinal multipath aqui, é o seguinte, às vezes está voando numa área que tem muito morro e tal, às vezes está voando dentro de um vale, o sinal do GPS, ele tem que vir do satélite até o receptor direto, sem passar por lugar nenhum. O que acontece onde tem muito morro, principalmente se for muita pedra e tal, o sinal reflete. Então, às vezes ele vem, bate numa pedra, reflete e vai pro avião. Mas só que o sinal não é um feixe, o sinal ele espalha. Então, parte dele chega direto no avião, parte bate na pedra e vem pro avião, e o computadorzinho está pegando aquilo ali, ele está tentando calcular aqui, mas está uma bagunça, porque está pegando o mesmo sinal que chega num momento, ele está demorando outro momento para chegar aqui. Então isso também pode atrapalhar um pouquinho o funcionamento. A maioria dos GPS tem um negocinho lá que chama ângulo de máscara. O que é o ângulo de máscara? É o seguinte, se você pegar uma mesa, o ângulo de máscara é 0. Se você tiver muito morro, começa a subir o ângulo de máscara, 5 graus, 10 graus, 15 graus, ele começa a desprezar esse sinal que vem daqui, ó. Sabe? Então ele faz um cone e pega só o sinal que vem dentro desse cone, o resto ele despreza, para evitar de pegar esse sinal multipath aqui. Então a maioria dos GPS aí tem uma configuraçãozinha lá, chama ângulo de máscara. Então vai voar numa região onde é vale, tem muito morro, pedra, aumenta um pouquinho o ângulo de máscara lá que melhora a precisão do GPS, certo? O sombreamento geométrico aqui de satélite, que é realmente quando o satélite está fora do seu alcance. Então tem, se eu não me engano, 32 satélites, tá? A gente pega 10, 8. Então tem localização e tal, que às vezes o satélite está fora do alcance do GPS ali. Então quanto mais satélite você conseguir, o receptor conseguir pegar, melhor funciona. Lembrando que, a partir de 3 ele está funcionando. Para o GPS de aviação agrícola, ele considera 4 ali, porque ele pega altitude também. Com 3 satélites é pouco para ele calcular altitude. Latitude e longitude não, mas para altitude sim. Tá? Bom, a degradação intencional do sinal, essa aqui é violenta. Pelo seguinte, o GPS, que ele é das Forças Armadas Americanas, tá? Ele tem uma margem de erro embutida no sinal. Essa margem de erro ela pode variar de 0 a 15 metros. Não dá para saber, se você ligar o GPS, não dá para saber onde você está, dentro de um raio de 15 metros. Você sabe que você está dentro daquele raio ali, aproximado a algum determinado ponto conhecido, mas não dá para você saber exatamente aonde. Isso porque é o seguinte, isso aqui é da época da Guerra Fria, entendeu? Então, o medo que os Estados Unidos tinham na época era botar o satélite lá, os russos ir lá e derrubar. Então eles faziam isso para quê? Por 2 motivos. Primeiro, o russo não sabe exatamente onde está o satélite dos caras. Porque tem essa margem de erro, ele não consegue calcular onde o satélite está. E essa margem de erro ela não é fixa, ela fica passeando dentro desses 15 metros. Então fica enganando os caras lá, entendeu? 15 metros aqui, mas lá o que representa isso ao contrário deve ser quilômetros, entendeu? Então não dá para os caras saberem onde o satélite está. A outra coisa é o seguinte, como isso aqui é usado para as Forças Armadas, eles controlam essa margem de erro para quem estiver usando civil, porque os militares sabem onde está, entendeu? Então, na hora de uma guerra, eles podem ir lá e colocar uma margem de erro lá que eles quiserem, sei lá, de 100 km, acabou, todo o GPS, todo mundo vai parar de funcionar. Entendeu? Mas eles sabem que eles embutiram essa margem, então, para eles está legal, tá? Até o ano 2000, essa degradação intencional
ela era de 100 metros de raio. Para os mais antigos aí vão lembrar que para voar precisava levar uma maleta para a área, né? Você riu, né? Precisava levar uma maleta lá, porque aquela maleta, ela era uma posição no solo que fazia uma correção para o GPS poder funcionar, porque você não conseguia. Imagina 100 metros de raio numa lavoura, você vai aplicar, tá achando que está aplicando na faixa 1, está aplicando na faixa 10, entendeu? Então era complicado. Depois, do ano 2000, teve um acordo internacional aí, reduzir essa margem de erro para 15 metros. E mesmo com 15 metros, no começo o pessoal pagava aí um sinal diferencial. Depois a Satiloc lançou um sinal diferencial virtual lá, que era o tal do EDIF. E tinha gente que voava até sem sinal e tal. Já explico por que funciona também e tal. E hoje, os receptores de GPS que são híbridos, aí, vamos dizer assim, ele pega tanto o GPS quanto o GLONASS. Ele pega o GPS para saber onde ele está e pega o GLONASS para poder ajudar na precisão. Então, hoje em dia já não precisa mais de um sinal de correção diferencial para voar. For para terrestre é diferente, que vai sulcar cana, por exemplo, tem que ter uma precisão de 15 centímetros. Isso para aviação é desprezível, entendeu? Então, dependendo do tipo de GPS que precisa, tem que ter sinal de correção diferencial. Aí tem vários tipos de sinal. Já explico como funciona. Bom, deixa eu entrar no assunto do sinal diferencial, que a gente já mata isso. Sinal diferencial é o quê? É uma informação a mais que o receptor de satélite pega para saber qual que é o erro exatamente naquele momento, tá? Isso tem algumas formas de fazer. O que a gente usava aqui no Brasil, que era o Omnistar, que pagava uma anuidade lá para ter esse Omnistar habilitado, é o seguinte, a Omnistar já tem umas torres espalhadas por aí. Essas torres elas são geoestacionárias e sabem exatamente onde elas estão. Então elas comparam essa informação da posição onde elas estão com a informação que elas estão recebendo do satélite naquele momento. Então elas sabem exatamente qual que é o erro naquela hora. O erro agora é 30 graus, 5 metros. Daqui meia hora pode ser 5 graus, 10 metros, entendeu? E aí ela pega essa informação, manda para um satélite de comunicação, e o satélite de comunicação devolve essa informação para o GPS do avião. Ele tem um rádio só, mas pega duas bandas, que é quem conhece um pouquinho mais, talvez já ouviu falar de L1 e L2, entendeu? Então L1 é uma banda que pega GPS, e L2 pegava sinal desse satélite de comunicação para poder corrigir a posição do avião. Isso trazia esse posicionamento de 15 metros para algo submétrico, aí 40 centímetros, alguma coisa desse tipo, tá? Então o tal do DGPS é porque é um GPS com correção diferencial, por isso que é DGPS, tá? Começou-se a chamar os equipamentos de aviação agrícola aí de DGPS, mas é por causa disso aqui, né? Porque ele é um GPS de uma precisão um pouco maior, tal. Existem outras formas de fazer correção diferencial. Aquela maleta era uma. Lá nos Estados Unidos eles usam um tipo de correção diferencial, chama WAS, que também é WAS, né? Que também é feito por torres e tal. Aqui no litoral do Brasil a gente tem, que a Marinha usa isso. E tem o EDIF, que é um sinal de correção virtual, tá? E tem alguns outros aí no mercado, cada marca usa um diferente aí e tal. A maioria das marcas hoje nem usa mais sinal de correção diferencial por causa do GLONASS, que ajuda na precisão, tá? E dependendo da precisão que você tem para aviação não é problema. O grande problema de você trabalhar sem sinal é que essa margem de erro, ela fica passeando dentro dos 15 metros e ela leva um tempinho. Então, às vezes de uma faixa para outra, se a faixa não for muito longa, não é problema. Você faz a primeira faixa, vai fazer a segunda, variou 3, 4 centímetros, dane-se. Variou 10 centímetros, não é problema. Aí você faz a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª faixa. Aí o erro acumulado da primeira para a 10ª já não é mais 10 centímetros, é 1 metro, vamos dizer, mas também não faz muita diferença, porque o problema é de uma faixa para outra. A questão de voar sem sinal de correção é quando você para o serviço, tem que almoçar e volta na parte da tarde e quer voltar no mesmo lugar. Não vai voltar. Parou o serviço, ele vem no outro dia para começar de novo, não vai voltar no mesmo lugar. Entendeu? Vai voltar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas voltar no mesmo lugar só é que nem ganhar na loteria. Tá? Então tem muita gente que voa sem sinal e para resolver o problema vai lá, repete a última faixa no outro dia lá e toca o pau, entendeu? E dependendo do produto que estiver usando e tal. Então, locais onde tem tiros muito longos, na Bahia, no Centro-Oeste a gente tem uns tiros muito longos, essa variação pode acontecer durante o tiro. Então aí o que acontece é os tiros da aeronave começar a abrir ou fechar, entendeu? Não é muito, mas pode acontecer de ele começar a variar e fazer essa abertura e fechamento aí, e às vezes dá umas falhas e dá uma remontagem. Na prática. Porque na teoria, no receptor,
ele acha que ele está no lugar certo. Se você pegar um mapa de aplicação, tá a coisa mais linda. Se o piloto for bom de pé, fica super perfeito. Mas como essa variação é em relação ao solo, e não em relação ao sistema do avião, na prática, se você realmente for lá e olhar o que está acontecendo, você vai ver que houve essa variação. Tá? Dependendo do tipo de produto que estiver usando, pode acontecer algum problema, mas não é tão sério assim, entendeu? Tem outras variáveis envolvidas aí que são mais sérias do que esse tipo de coisa. Vento, temperatura, umidade, altura que está voando em relação ao solo, a hora que abriu o bypass, a hora que fechou o bypass, então tem um monte de coisa a considerar aí. Certo? Bom, vamos lá. A próxima aqui é o número de satélites visíveis, está mais ou menos relacionado ao sombreamento geométrico aqui, ou seja, quantos satélites você está conseguindo pegar naquele momento, entendeu? Essa questão do número de satélites que você está conseguindo pegar, ela pode ser degradada por algumas outras coisas, além do próprio sinal aqui. Às vezes a antena pode estar com algum probleminha e não está com 100% de capacidade de sinal, ele pode pegar menos satélite, ou você tem uma interferência qualquer ali na aeronave, pode estar causando algum problema em relação a isso aí, tá? O erro no relógio do receptor, que eu já falei agora há pouco, que acontece muito quando tem uma influência por carga G e tal, tá? Aqui é a carga G. Interferências elétricas e eletromagnéticas. Esse é o principal vilão no campo, ó, esses dois aqui. A gente vai falar mais para frente aí, mas isso aqui é o que mais dá encrenca em qualquer equipamento eletrônico que esteja instalado na aeronave agrícola. Não é só o GPS, é tudo que for eletrônico, entendeu? Então, esse é o principal vilão, talvez é o que a gente mais vai discutir aqui, beleza? Vocês podem interromper se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser saber alguma coisa diferente. Estou tocando meio rapidinho, mas senão o tempo não dá, tá? Mas se alguém quiser interromper, aí manda bala. Eu vou explicar aqui mais ou menos algumas coisas sobre como que o sistema elétrico da aeronave se comporta, e depois a gente entra nesse nível de detalhe aí, que aí dá para entender melhor, entendeu? Todo sistema elétrico aí, seja na aeronave ou onde for, ele tem o gerador de energia, que pode ser uma bateria, alternador, ou que seja o que for, e ele tem a carga. A carga é o que está consumindo essa energia. Tá? No avião é o GPS, o farol, a luz de ponta de asa, o instrumento elétrico, o que seja. Qualquer coisa que estiver consumindo energia é a carga. Essas cargas elas podem ser resistivas, indutivas e capacitivas. Já vamos entender isso aí mais ou menos, tá? Não muito a fundo, mas vamos entender mais ou menos. A carga resistiva é simplesmente onde o elétron da eletricidade passa, ele sofre uma resistência para passar. Tá? Um próprio fio qualquer aí, se você pegar um fio muito comprido e ligar o motor dele lá na ponta, ele não vai girar. Porque a resistência do fio, quanto mais longa ele é, maior ela é, chega lá na ponta, a energia não vai chegar lá. Tá? Mas essa resistência, essa carga resistiva, ela é importante também. Por exemplo, a lâmpada incandescente trabalha por carga resistiva. O elétron vai passar naquele filamentozinho lá e a resistência é alta, ele faz um esforço para passar ali, gera calor e acende a lâmpada. Entendeu? O aquecedor da torradeira, mesma coisa. Então é uma resistência útil, vamos dizer assim, tá? É o que eu citei aqui, que acontece dentro de uma lâmpada e tal. Vamos lá. Bom, o filamento da lâmpada ali e tal, vou tocar rapidinho, senão não vamos ter tempo. Mas se for tendo dúvida, deve ir parando. Bom, tem as cargas indutivas. As cargas indutivas, que no caso da aeronave é uma das principais problemáticas aí, que são aquelas que é onde o elétron passa por uma bobina. Tá? Isso pode acontecer, e essa bobina gera algum magnetismo. Isso acontece no relé do master, isso acontece no relé da partida, isso acontece no motorzinho do flap, isso acontece no motor da bomba elétrica, acontece no freio elétrico da bomba eólica, acontece no freio elétrico do ar-condicionado. Então a energia passa por ali, gera um campo magnético para fazer algum serviço, entendeu? Então são vários serviços aí, dependendo da situação. Qualquer relézinho que tiver dentro do avião, qualquer coisa que tiver uma bobininha lá que for eletromagnético, esse cara aí está agindo lá, ó, que é a carga indutiva, certo? É o princípio básico ali, ó, para motor, relé. E o contrário também, os geradores, quem gera a energia, utiliza o processo ao contrário, ele gera uma indução em cima de uma bobina através de um ímã lá para poder produzir energia, tá? Então o princípio básico da eletricidade está nessa indutiva aí. Ali, ó, é o caso do freio elétrico da bomba eólica, tá?
que, na minha opinião, é um dos maiores vilões aí para contribuir com o problema de GPS também. A gente vai entrar nesse caso aí daqui a um pouco, tá? Tá aí, ó, motor, bobina, transformador, tudo isso aí gera carga indutiva. Tem a carga capacitiva. Carga capacitiva, no caso da aeronave, bem a grosso modo assim, é o chicote do avião, passa um monte de fio ali dentro, certo? Um fio passando do lado do outro. Cada fio daquele ali está servindo para uma coisa diferente. Às vezes tem um fio levando elétron para lá, outro fio trazendo elétron para cá, o outro mandando sinal para o cabo da antena, o outro mandando sinal para o cabo do vídeo. Cada informação dessa, às vezes, tem uma frequência diferente, uma tensão diferente, uma corrente diferente. E por proximidade, ela influencia uma na outra. Tá? Isso é chamado de carga capacitiva. Ela também tem... ela também é útil, dependendo do que você está fazendo, tá? Existem capacitores para retirar ruídos e tal, mas isso é uma história que, se a gente for entrar nessa aí, não vamos gastar o dia. Mas essas cargas capacitivas também elas são problemáticas na aeronave. Principalmente quando envolvem cablagem de magneto velha começa a vazar, aí começa a ter muito esse problema capacitivo, aí começa a gerar ruído para todo quanto é lado e pode provocar a perda de sinal do GPS e tal. A soma dessas três, todo o circuito elétrico tem cargas resistivas, indutivas e capacitivas, todos, em geral, tá? E a soma dessas cargas aí é a tal famigerada impedância, né? Que a gente ouvia muito isso aí quando era moleque. A impedância no alto-falante do meu Fusca aqui é 8 ohms, o do seu é 4, lembra disso? Precisa haver um casamento de impedância entre os circuitos aí para que a coisa funcione tudo direitinho. Não adianta você pegar um circuito que tem uma impedância ali de 8 ohms e botar um alto-falante de 16 ohms lá, o som não vai ficar bom, entendeu? A grosso modo, tá? Mas é uma coisa envolvida aí. Dentro da aeronave, nós temos aí os condutores elétricos, aí os fios elétricos, relé, os dispositivos aí de proteção, o circuit break, as chaves, os conectores, todos esses contatos, tudo esse tipo de coisa é passível de perder carga por conta de um desses aí, por conta do resistivo, do indutivo ou do capacitivo, tá? E isso é agravado quando acontece um mau contato em algum lugar por ali, tá? Um mau contato pode aquecer um cabo, porque fica ali corrente tentando passar e o conectorzinho não está muito bom, pode dar um mau contato, aquele cabo pode começar a aquecer. Quanto mais quente ele fica, mais resistível ele fica, tá? Então, é uma coisa interessante da gente ter com a aeronave, com todos os conectores tudo limpinho, funcionando bem, tudo bem limpadinho. Se vê que tem um fio ali que a cor já está amarelada, porque aquele fio está aquecendo, tá? E às vezes não tem nada a ver, pode ser o do farol, mas ele está gerando um negócio ali fora do esquema que pode interferir até no marca-passo do piloto, entendeu? Então tem que ficar veaco. Eu acabei de falar aqui que pode haver essas perdas. Uma coisa bem comum na aeronave é usar uns terminalzinhos aí de colocar nos fios lá. Às vezes o cara pega um terminalzinho comprado na casa de material elétrico lá, bota no fio, aperta com o alicate de corte e já era. Não é assim. Tem que ser um terminal de boa qualidade. A ferramenta para se colocar o terminal no fio tem que ser uma ferramenta adequada. Ela tem que prensar o conector no fio de forma a dar uma área de contato suficiente para aquela corrente que vai transmitir ali. Então tem que ser aquela área de contato compatível com a bitola do fio, tá? Se você pega um terminalzinho qualquer e morde ele com o alicate de corte, aquela região onde você mordeu o alicate de corte que vai encostar no fio, às vezes é 10% do que ele precisa para trabalhar. Então o cara falava, mas pus todos os terminalzinhos novinhos aqui, não está funcionando, mas pôs errado, entendeu? Então, a ferramenta para se colocar o terminal é um negócio que tem que ter e tem que ter uma ferramenta de qualidade boa. E outra, o terminalzinho tem que ser bom. Não adianta colocar a porcaria lá que vai encher o saco, entendeu? Além disso, é coisa metálica, está num ambiente hostil, umidade, temperatura, produto químico e tal. Então isso aqui, de vez em quando tem que trocar. Chega lá, o negócio começou a mudar de cor lá, passa a faca, põe outro, porque vai dar pau, entendeu? E para isso, a maioria dos GPS usa os conectores homologados aí. Principalmente os GPS mais antigos usam aqueles conectorzão de alumínio, tipo baioneta, que os pinos são banhados a ouro, entendeu? E aquilo não dá mais contato, aquilo é feito para isso. Você travou a baioneta, ele vedou ali, acabou, entendeu? Os mais novos já são
mais frágeis um pouco, uns conectores de plástico aí. Também tem coisas de boa qualidade, não são iguais os homologados lá, mas vão bem, tá? Então, às vezes o cara vai ali, tira um terminal desse, dá um enroladinho no fio, passa uma fita isolante. Aquilo ali é certeza que daqui a um pouquinho vai dar pau, porque vai entrar umidade, vai entrar produto químico, aquela pressão do fio ali, o pedacinho do fio de um lado que vai encostar no outro, a área de contato é muito pequena e precisa ter uma área de contato boa para poder os elétrons fluir lá. Isolamento é um negócio importante, tanto isolamento térmico quanto elétrico. Tem fio, tem terminal que ele realmente aquece, então ele tem que ter um isolamento ali que proteja ele para não encostar no outro, não esquentar o outro do lado, e para não fechar um curto, para não encostar na carcaça do avião, esse tipo de coisa. Aí os isolamentos aí, térmicos e elétricos que se usa aí, ó, fita isolante é abominável na aviação, entendeu? Porque é um produto que ele te resolve o seu problema ali no momento, mas ele deteriora muito rápido por temperatura e por umidade, o negócio mela tudo, daqui a um pouquinho tá caindo. Além de aquela sujeira com aquela cola preta que aquilo apronta lá, logo vai parar e vai começar a dar encrenca. Fita isolante líquida é legalzinho, porque na verdade isso aqui é uma borracha, ela é uma borracha líquida que você coloca ali na emenda do fio ou no conector, seja onde for, e ela vulcaniza ali pela ação do oxigênio aí, e seca lá e fica legalzinho, tá? Fita de autofusão também, em vários casos aí é legal, que a fita de autofusão é uma borracha também que está num processo de vulcanização, então você passa ela, acaba de vulcanizar, não sai mais. Os espaguetes aqui, tá? Que são aqueles espaguetes de um tubinho de borracha que você enfia no fio lá, tal. Os espaguetes termocontráteis e os termocontráteis com cola. Esses são os melhores para ser utilizados, ó. Que é aquele espaguete que você coloca no fio, aquece ele fecha e segura. Ele ajuda na emenda, ajuda a vedar, ajuda na temperatura. Quanto mais quente ele fica, mais ele encolhe. Ajuda na isolação elétrica. E os que tem cola, além de tudo, ele ainda veda a conexão. Ou seja, é um espaguetezinho normal que você aquece ele, tem uma colinha por dentro, então enquanto ele está fechando, ele está derretendo a cola também. Então ele acaba vedando a conexão. Esses são os melhores para a gente usar em campo aí. É fácil de aplicar, você pode aquecer ele com um sopradorzinho, até com isqueiro ali na hora você resolve o problema e vai ficar uma conexão boa, sem problema a médio e curto prazo aí, tá? Espaguetes com base de amianto, esses aqui são mais para proteção térmica realmente. Às vezes tem um fio que vai passar perto do motor, perto do escapamento, num lugar quente. Então tem lá aquelas capinhas vermelhas, que o pessoal chama de fire sleeve lá. Que eles são para proteger o fio contra a temperatura e tal. Os espaguetes anti-chama aqui, ó, que são os fire sleeves, tá? Então tem fire sleeve que é de amianto, tem fire sleeve que é de fibra, alguns tipos de fibra aí, tem uns que são vermelhinhos, outros branquinhos, então uma variedade, mas aqueles lá são mais para proteger contra calor realmente do que isolar eletricamente, tá? Aí eu vou até voltar um pouquinho aqui, que é o seguinte, olha, acho que já está na hora da gente entender um pouquinho algumas coisas aqui. Visto esse negócio de carga capacitiva, indutiva, é um negócio meio chato, mas na prática vocês já vão entender. Acontece o seguinte, vamos nesse cara aqui primeiro, ó. Tem várias operações diferentes aí, mas muitas das aeronaves que operam com pulverização usando líquido, o piloto às vezes acaba trabalhando na bomba, tá? E não no bypass. Então a bomba é o seguinte, você ligou a bomba, ela trava, ou seja, você ligou a trava da bomba, você desligou, ela libera, tá? Toda vez que você energiza ou desenergiza uma bobina, tá? Ela gera uma força contrária ao que você está aplicando. E essa força contrária, às vezes ela pode ser 5 ou 10 vezes maior do que a que você aplicou. Suponhamos, você energizou uma bobina. Quando você desenergiza ela, você tirou a energia dela, ela vira um gerador e ela gera energia de volta. Isso chama força contra-eletromotriz, um treco assim, entendeu? Então, por exemplo, a gente sabe aí, quem mexe está mais na prática, sabe com uma bateria 12 volts, não dá choque na gente. Mas tenta botar a mão na chave do bypass ali, liga e desliga ela algumas vezes, você vê essa força te dá um tranco na mão. Então, tem força contra-eletromotriz dessa daqui num avião de 24 volts,
que pode gerar um tranco de 400 volts para trás. Entendeu? E isso não tem equipamento eletrônico que dê conta. Tá? Então, esse tipo de situação, a gente tem que proteger para que, se não zerar, minimizar esse retorno dessa tensão no avião para acabar os problemas aí. Então, o que isso aqui pode causar? O piloto fala, pô, mas toda vez que eu entro e saio do balão, eu perco o sinal. Não tem jeito, aqui é o balão, é a antena, é a carga G, às vezes não é nada disso. Porque o cara está trabalhando na bomba, na hora que ele acabou a aplicação, que ele desligou a bomba, o GPS vai perder sinal. Mas a barra de luz não mostra isso instantaneamente. Vai mostrar na hora que ele está no meio do balão. Ele perdeu, porque já não tem sinal, vai ter que esticar o balão para o sinal voltar para ele conseguir entrar. Mas o que é? Foi o ruído que esse cara aqui gerou, um ruído lá no barramento do avião, tá? E lá o fio do GPS estava junto com o fio da bomba, que está no mesmo circuito do alternador, da bateria, do que seja. E aquela carga capacitiva lá gerou interferência do outro lado, puf, parou o negócio. Entendeu? Não só pelo fio de energia, mas o fio da antena, às vezes o fio da antena está junto com o chicote de energia lá do avião, pulou uma interferência ali do lado, parou o negócio. A tela, GPS que tem muita tela, principalmente os que a CPU fica longe da tela, o caso do M3, ou o caso do Bantam e tal. Às vezes a CPU está lá atrás, a tela está aqui na frente. Esse ruído aqui, ó, gera uma interferência no cabo de vídeo. Então na hora que você desliga a bomba, a tela apaga. Pum, aí ela volta. Às vezes o GPS nem para, continua funcionando, mas a tela apaga, dá um pouquinho ela volta. Justamente quando esse cara aqui gera ruído. É fácil de matar isso. Vai um diodinho no pé dela ali, ó. Quem precisar depois me fala, eu mando essa figurinha aqui no WhatsApp para todo mundo aí. Então uma peçazinha simplesinha aqui, ó, que é tipo uma válvulazinha que deixa passar por uma energia para um lado só, para o outro ela não passa. Então ela vai ligada no positivo aqui, olha. E ela é o seguinte, ela está no positivo da bomba. Tudo que a bomba gerar de ruído que for negativo, ela pega e joga para terra. Então não sobe para o barramento do avião. E tudo que tiver acima de uma tensão de corte, eu não sei de quanto que é esse diodo aqui, vamos pôr 36 volts. Tudo que ela gerar de ruído que tiver acima de 36 volts, ela mata por terra também, entendeu? Então, se a gente olhar isso aí num aparelho lá próprio para isso, que é um osciloscópio, e ver o ruído que está gerando, a tensão do barramento do avião, 24 volts, é um risquinho retinho assim, com 24 volts. Quando você liga ou desliga a bomba, o negócio faz assim, ó, mais 400, menos 400, mais 10, menos 10, dá aquela onda assim, vai de novo, fica parecendo que o negócio de ver o coração, regulariza, entendeu? Esse diodo mata isso para quase a metade, ou menos. Tem uma especificação, tá? A gente costuma usar aqui um diodo chamado diodo Zener. Tá? Um diodo Zener aí de uns 36 volts, não menos que isso, não fica muito perto da tensão do barramento do avião. Diodo Zener de 36 volts, uns 6 amperes mais ou menos. Então ele aguenta uma cacetada de 6 amperes de corrente e ele regula o negócio bem ali nos 36 volts, entendeu? Na falta de um diodo desse aqui, qualquer diodo que você colocar ali vai fazer parte do serviço. Às vezes não vai matar nos 36, mas vai aterrar a tensão que está negativa, então parte do serviço, na falta de um, põe qualquer um lá. Eu conheço aí, eu não tenho muita vivência de hangar, mas eu conheço 2 tipos de bomba. Um que tem 2 fios, um que tem um só. Tá? Aqui tem 2 fios, um sobe para o positivo e o outro vai aterrado na carcaça. Ou às vezes sobe também, mas vai aterrado em algum lugar lá dentro. Tá? A bomba que tem um fio só tem o positivo, o outro está aterrado dentro dela. Mas é a mesma coisa, entendeu? O diodo ele tem que ir entre o fio positivo e o terra. Não importa se o terra seja carcaça ou se o terra seja outro fio que estiver subindo. O importante é que esse diodo fique o mais próximo da bomba possível, tá? Porque quanto mais longe da bomba ele estiver, o ruído vai chegar nele. Ele que vai matar o ruído, ou vai amenizar o ruído, mas o ruído vai chegar nele. Então quanto mais longe da bomba estiver, mais esse ruído pode afetar alguma coisa dentro do seu avião, entendeu? Então, por exemplo, os GPS que vão lá para a gente fazer manutenção, por mais que não tenha original, a gente vai lá na cabelagem dele e bota um diodinho desse dentro da cabelagem do GPS, na entrada de alimentação. Ou seja, por mais que você não tiver o diodo lá na bomba, na alimentação dele aqui eu já estou garantindo que esse ruído não vai entrar lá para dentro, tá? Mas pode induzir capacitivamente no fio da antena, no fio da barra de luzes ou num outro cabo qualquer que tiver dentro do avião, tá? Então esse cara aqui, ó, é de uso obrigatório.
Vou te dizer o seguinte, 90% das pane que os caras me ligam, falam, minha tela tá apagando, meu GPS tá perdendo sinal, tem o diodo na bomba elétrica? Hã? Diodinho assim, o que é? Manda esse negocinho aqui, explica pro cara o que ele tem que fazer, não me liga mais, entendeu? Porque mata a pane esse troço aqui. Isso, lembra que eu falei do relé? Tá? O farol da aeronave é um circuito pesado. Geralmente ele tem um relé auxiliar. Tá? Esse relé auxiliar gera ruído. Então ele tem uma bobininha. É pequeno, mas ele tem uma bobina parecida com essa daqui. Então o ideal é que tenha no circuito do farol um diodinho desse lá. Outra coisa que acontece muito também nos circuitos que puxam muita carga é que na hora de você ligar a chave ela tem uma platina lá dentro que ela vai fechar um contato. Mas se a corrente for muito alta, esse contato pode faiscar na hora de fechar. Dá uma faisquinha nele, entendeu? Essa faisquinha também gera interferência. Aí tem outros processos. Aí tem uns capacitores que pode colocar lá para matar essa faisquinha. Às vezes alguns diodos também podem ser usados para matar essa faisquinha. Mas cada caso é um caso, aí depende muito da situação. Às vezes, se acontecer isso aí com um farol, com uma bomba de combustível, alguma coisa assim, pode ser a própria chave sua que já não está boa e está faiscando mais do que devia. Porque aquilo ali é um material bem condutivo, muito bom. Mas com o tempo ele vai... Lembra dos platinados de carro aí, que com o tempo ele ia deteriorando? É aquilo lá. Então chega um ponto que ele... Eu estou falando platinado de carro, mas avião usa, né? Então, a platina do platinado. Com o tempo ela vai passando corrente por ela, vai deteriorando. Chega um ponto que ela não tem um bom contato mais. Aí aquela faiscação aumenta. Quando aquela faiscação aumenta, começa a interferir no que você tiver ali. Tá? É um ruído isso. É um ruído. Não é audível, mas é um ruído. Para quem tinha Corcel velho, lembrava dos rádio AM, que você ligava, acelerava o carro e escutava lá o ruído no alto-falante, escutava? É aquilo ali. É que no caso do rádio, não tem coisa melhor para tirar ruído de avião que rádio AM. Leva um rádio AM, bota lá e começa a ligar as coisas e vê que está fazendo barulho. Se estiver fazendo barulho, corre atrás lá que tem alguma coisa errada, entendeu? Porque a gente não ouve, mas o ruído está lá. Certo? Bom, então isso aqui é importantíssimo que esteja nos circuitos que tenham relé no avião. Ou seja, bobinas aqui, ó. Freio elétrico da bomba eólica, freio elétrico do ar-condicionado, freio elétrico do ar-condicionado se for eólico ou se for com compressor no motor, entendeu? Toda vez que ele atraca e desatraca, tem que ter um circuitinho desse aí para dar uma segurada no tranco. Eu não sei bem porquê, mas isso aqui, eu acho que isso aqui devia vir dentro da bomba, mas não vem, né? Então, tem que colocar. Bom, alguns aviões que tem motor de flap também tem um probleminha parecido aí. É um pouquinho mais chato de resolver, porque os motores de flap eles funcionam... É o mesmo motor que ele é ligado numa polaridade, ele gira para um lado, liga na polaridade diferente, ele gira para o outro. Então você não consegue colocar um diodo daquele ali lá no motor, porque ora o positivo está de um lado e ora o positivo está do outro. Aquele diodo lá, se você ligar ele ao contrário, ele vira um curto, vira um prego, entendeu? Então suponhamos, você coloca um diodo desse no motor do flap, você descer o flap, ele vai descer bonitinho. Na hora que você subir ele vira um prego lá, ele vai pular o CB fora, tá? Aí o que você tem que fazer? Você tem que proteger esse circuito antes da chave do flap. Quer dizer, você vai ter um espaço de fio ali até chegar no motor que infelizmente não tem como proteger. Mas toda vez que eu ligo o flap me cai o sinal. Tem que pegar o cabo da antena, o cabo do GPS que for, trocar de lugar, afastar desse circuito aí do flap o máximo possível. Quanto mais longe os dois estiverem, menor a possibilidade de dar problema. Bom embelé pode fazer. Principalmente no Ipanema, tem umas versões as versões um pouquinho mais antigas de Ipanema, que ela usa um regulador de tensão, que ele diminui de 24 para 12 para alimentar a bomba elétrica. E esse regulador de tensão tem uns relés lá dentro. Justamente aquele cara lá. Aí, esses relés, eles têm um circuitinho de proteção interno na caixinha e tal, mas não são 100% eficientes, não. Então, às vezes, quando você liga a bomba elétrica, ela pode dar um quiprocó em algum lugar aí, entendeu? Também é passivo de solução. O ideal é que na hora da instalação do GPS no avião, é você separar tudo que for cabo de GPS do que for cabo do avião. Quanto mais você conseguir deixar as cablagens separadas, menos problema você vai ter, tá? Outra coisa, ainda tem o da antena. O da antena não gosta de andar nem junto com o próprio cabo do GPS. Então é outro problema. Às vezes tem que passar o chicote elétrico de um lado, o chicote do GPS do outro, e a antena tem que passar por baixo, por cima, dá um jeito de ela não passar perto das outras ali, que é problema. Tá? Vamos lá, aqui para frente tem mais alguma coisinha aqui sobre
parte elétrica, que é o alternador. Ao contrário do que muita gente pensa, quem gera energia, quem supre a aeronave de energia, qualquer veículo automotor aí, é o alternador, não é a bateria. A bateria só serve para dar partida. Tá? Então, a bateria fornece energia para o circuito quando o motor está parado, tá? E só. Você deu partida no avião, ligou o alternador, quem manda é o alternador. Pelo contrário, enquanto o alternador começa a funcionar, além de não estar pegando nada da bateria, ele ainda vai lá repor aquela carguinha que ela gastou para poder dar partida. Entendeu? Por isso que o amperímetro, você dá partida no avião, o amperímetro vai lá em cima. Você começa a usar um pouquinho, começa a carregar a bateria e ele vai voltando, vai voltando. Quando ele chega no zero, quer dizer que nem a bateria está suprindo o avião de energia e nem o alternador está suprindo a bateria de energia. É zero para todos os dois lados. Se tiver negativo, o seu alternador está com problema. A bateria está mandando tensão para o avião, está errado. Se tiver positivo, o alternador está suprindo a bateria, mas chega um ponto que ele vai zerar. Tá? Tem que ficar parado. Equalizou, carregou a bateria, acabou. Quem está suprindo tudo o resto que está funcionando no avião é o alternador. Então, às vezes, fala, vou pôr um micro-ondas aqui no meu avião, eu vou pôr uma bateria maior. Não adianta. Ela vai suprir aquilo enquanto ela tiver carga. Se você estiver gastando mais do que o alternador estiver gerando, vai começar a chupar dela. Daqui um pouco, o avião não pega na partida mais. Entendeu? Então, quando o avião tem problema de energia, geralmente, é esse cara aqui, ó, é o alternador. Mas o meu GPS está ligado direto em cima da minha bateria. Não adianta, cara. Quando o master está ligado, bateria, circuito elétrico do avião é tudo uma coisa só. Se o master está desligado e o GPS está ligado em cima da bateria, o que vai acontecer é que você vai conseguir ligar o GPS sem ligar o master. Mas é só isso. Você ligou o master, está tudo junto. Entendeu? Não, mas eu pus um fio lá e liguei direto na bateria para resolver o problema. Não resolve problema nenhum. Pode ligar lá no barramento do avião, no painel, que é a mesma coisa. Entendeu? É até melhor. Porque o relé do master é um dispositivo de segurança. Quando acontecer qualquer coisa elétrica no avião, você tem que bater o master. Bater o master, você cortou a energia do avião inteiro. Se o GPS seu tiver com problema, estiver ligado direto na bateria, pegar fogo no chicote, você desligar o master, não vai adiantar nada. Vai acabar de pôr fogo no resto. Entendeu? Então é importante que esteja no barramento e não em cima da bateria. A bateria, além dela ter a função de dar partida, ela tem uma função de filtro. Vamos dizer assim, olha, o alternador, como o próprio nome diz, ele gera uma tensão alternada. O barramento do avião precisa de uma tensão contínua. Você colocar no aparelho lá para ver a energia do avião, tem que estar retinha, 24 volts retinho. Na verdade não é 24, é 28, mas tem que estar lá retinho. O alternador gera isso assim, ó, todo bagunçado, tá? Então ele gera menos 28, 0 mais 28, menos 28, 0 mais 28, ele gera uma alternada. Essa carinha aqui, ó, que é o regulador de tensão, a famosa caixinha de voltagem, entendeu? O que ela faz? Ela retifica essa informação que o alternador está gerando, tá? E deixa só positiva. Então fica só assim, ó. E aí, ela trava nos 13.4 aqui, o 14 ponto alguma coisa. Ou seja, aquilo que estava assim, ó, vai ficar assim. E aí o regulador vai deixar assim, ó. Entendeu? Mas ainda não está retinha. Ela está um negócio meio lá. A bateria que ela faz? Ela serve de filtro. Ela pega esses pequenos pulsozinhos que ele dá para baixo e leva para cima e segura ali mais próximo dos 24 possível. Entendeu? Então quando você perde a bateria do avião, continua funcionando. Mas você pode ter um ruidinho ou outro ali e tal, que é esse ruído que a bateria tinha que estar tirando lá. Aí que está o negócio. A aeronave que tem bateria de 12 volts, não tem tanto problema. A aeronave que tem bateria de 24 volts também não tem tanto problema. Agora, a aeronave tem duas baterias de 12, aí começam a acontecer algumas coisas aí. Porque é o seguinte, aquela carga que o alternador está gerando para a bateria, é a bateria que está puxando dele. Ele tem lá disponível. Quanto você quer? Bateria, manda 2 amperes aí. Ela manda lá, entendeu? Então, quando as duas baterias são diferentes uma da outra, diferentes de marca, modelo ou idade. Por que idade? Porque idade muda a capacidade da carga da bateria. Então, se você tem uma bateria nova, ela tem uma capacidade de carga de 100%. Se tem uma bateria com 50% de vida útil, ela tem 50% de carga. Entendeu? Isso deixa esse cara aqui doidão, ó. Então, tem duas baterias lá. Uma fala assim, ó, manda 5. A outra fala, não, é 2. Não, é 5. O negócio começa a mandar um troço atrapalhado lá e o troço não estabiliza nunca. Entendeu?
Aí, quem sente esse cara? Tudo que é eletrônico que está dentro do avião. Elétrico não dá bola. Elétrico, se não tiver a tensão certinha, se ligar uma luz, vai acender um pouquinho mais fraquinho, mas vai ligar. Se for um motorzinho, vai rodar um pouquinho mais fraco, mas vai rodar. O GPS não, ele precisa daquilo certinho. O rádio de comunicação precisa daquilo certinho. Se tiver errado, vai dar pau. Entendeu? Então, às vezes o cliente me liga e fala, mas meu problema assim, blá, 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 blá. Fala, troca as baterias. Não, mas eu acabei de pôr uma nova. Falei, tira as duas, vai lá na loja, compra as duas juntinhas, tenta pegar do mesmo lote. Entendeu? Põe no avião que vai resolver. Batata. Por quê? Porque esse cara aqui não consegue mandar a informação correta, porque não sabe o que está acontecendo lá na frente. Tá? Isso é importante. Pode. Pelo seguinte, olha, principalmente nos aviões de 24 volts, que é mais complicado, o GPS precisa de uma tensão mínima para ele funcionar. Se ele não tem aquela tensão mínima, ele pode simplesmente não ligar para proteger. É o circuito de proteção que ele tem interno. Ele não liga a fonte da barra, não liga a fonte geral, não liga a fonte de determinado circuito. É que dentro da caixa, dentro da fonte, ele tem circuitos independentes para cada coisa, entendeu? Então, às vezes a tensão está ali no limiar, quase aquilo e tal, e um circuito detectou que está ruim, o outro não. Então, por isso que às vezes liga a barra ou não. O da barra é o mais complicado, tá? Quando não liga a barra também não funciona o spray nem o enter do GPS. Os outros sente menos, mas o da barra é o que mais sente. Aí vou entrar num detalhe aqui, não ia entrar, mas vamos lá, só para vocês entenderem. Esse cara aqui, ele é trifásico, tá? Então ele gera energia em 3 fases. Essas 3 fases, cada uma tem um retificador que vai compor um conjunto para ele poder regular e mandar para fora. Se uma dessas fases parar, o alternador continua gerando tensão, continua funcionando, mas não com a capacidade total que ele precisa. Aí, às vezes ele não consegue suprir a energia que a aeronave precisa, entendeu? E você começa a ter problema de, às vezes, o barramento não atingir a tensão que ele precisa, fica um pouquinho abaixo, fica ali no limiar. Primeiro sintoma, o GPS começa a dar encrenca. Aí, o segundo sintoma, ele começa a drenar da bateria o que ele precisa, porque o alternador não está fornecendo, a bateria está no circuito, fala, ó, alternador, vai, eu estou cansado, vai um pouquinho da bateria então. Aí, a longo prazo, médio e longo prazo, a bateria vai parar de funcionar. Aí o cara falou, minha bateria pifou, põe outra novinha, ficou um espetáculo, um tempinho. Dá um pouquinho, vai a bateria pro saco outra vez, entendeu? Então, mas às vezes é o alternador que está com pane, mas não está falando que está com pane. Por quê? Porque parte dele está funcionando, e não acende a luz, não... Quem está muito habituado com o amperímetro, conhece ali, sabe onde ele tem que ficar, percebe. Porque ele vê que tem momento que era para ele estar zerado e ele está negativo, ou seja, a bateria está suprindo o sistema elétrico do avião, entendeu? Tá. A bateria, toda bateria tem 2 características importantíssimas. Uma é a capacidade de carga dela, que é 65 ampere. Ah, eu comprei uma bateria de 65 ampere hora. O que é isso? Ela consegue fornecer para você uma carga máxima de 65 ampere durante 1 hora. Certo? Mas tem um negócio na bateria que chama corrente de partida. Tá? Que às vezes a corrente de partida de uma bateria dessa é de 600 amperes. O que é isso? Qual a corrente essa bateria consegue fornecer instantânea se você fechar um curto em cima dela? 600 amperes na hora ali, pumba, entendeu? Essa é a que dá partida. Tá? E a outra de 60 amperes hora, se você perder o alternador, é quanto tempo ela vai conseguir manter o seu avião consumindo 10 amperes? 6 horas. 60 amperes, 1 hora. 30 amperes, 2 horas. Tá? Mas aí, pela característica da bateria, na hora de você comprar, às vezes você compra uma bateria que ela é 80 amperes, mas a sua bateria de 40 dava uma partida melhor. Por quê? Porque a característica de corrente de partida dela era melhor que a outra. Uma é de 600, a outra é 250. Aí o que acontece? Essas características da bateria elas vão mudando conforme a bateria vai ficando velha. Então, às vezes você tinha uma bateria que estava com a corrente instantânea boa, mas a tensão dela estava baixa. Um polo dela estava ruim, vamos dizer assim, tá? Então, quando você ia da partida, a corrente de partida dela estava boa, mas ela não consegue alcançar a tensão nominal dela.
Então, bateria é um problema. E a análise da bateria é também um problema. Não adianta o eletricista chegar lá e colocar um multímetro lá em cima e falar, não, a bateria tá boa. Cara, tem equipamento próprio para você medir a bateria. Você consegue medir até a densidade do ácido que está dentro dela para você saber se essa bateria tá boa ou não, entendeu? Então, você consegue medir alguma corrente e tal. Tem vários equipamentos para poder fazer medição de bateria, tá? Dependendo do equipamento que você vai querer manter no sua caixa de ferramenta lá, é o custo dele. Tem equipamento de medir bateria que custa R$10.000, entendeu? Então, é o tal negócio. O eletricista não tem isso na caixa dele. Ele vai medir ali. Se você for lá no autoelétrico, o cara tem uma máquina desse tamanho, assim, que ele crava o negócio lá em cima e fala, não, a bateria isso tá boa, tá com tantos amperes aqui. Então, ele consegue medir aquela capacidade de corrente instantânea, algumas coisas. Tá? Então, dá para ter informação. Bom, vou tocar rapidinho aqui que o tempo está acabando ali. Bom, o negócio do alternador, então, é importante que esteja tudo revisadinho. O alternador, se ele tiver com um campo queimado, ele gera ruído. Se tiver um diodo queimado dentro dele, ele gera ruído. Se a polia da correia tiver ruim, a correia dá aquelas abaixadas, pega no fundo da polia. A polia dá uma patinadinha e ele troca de rotação assim, bruscamente, porque ela dá aquela patinada, esquentou, ela agarra de volta e tal. Aquilo ali gera uma alteração no barramento que pode te dar problema. O rolamento do alternador quebrado é uma fonte de ruído, tá? Porque ele tinha que gerar uma senoide certinha, e como ele está todo vibrando lá, ele gera um negócio assim, ó. E o circuito do avião não tem nada para tratar esse ruído. Ele tem para fazer correção desse aqui, mas isso aqui ele não tem. Então os 24 volts lá vai ficar tudo assim, ó. Aí quem sente é o cara que é eletrônico que está ali dentro, o computador que está lá, que precisa da energia para poder funcionar, entendeu? Aqui eu coloquei alguns tipos de bateria aqui, só para citar e tal. Os componentes que a gente usa para eliminar esses ruídos, os ruídos comuns da aeronave, tá? É lógico, tem ruído que é causado por alguma coisa que esteja com problema. Ou o alternador que está com defeito, ou a bateria que está ruim. Tudo é questão de investigar, pegar o máximo de informação possível para a gente tentar chegar a uma conclusão. Então pode ter um fio ruim, um conector daquele que eu falei que pode estar com mau contato, alguma coisa desse tipo, um fio lá que está inadequado, tá? Mas aí, quando está tudo certinho no avião, que está tudo funcionando perfeito, para eliminar esses ruídos naturais, vamos dizer assim, é que se usa esses caras... Se usa esses caras aqui, ó. Ó, ó o diodo aqui que a gente usou lá na bomba eólica, ó. Os capacitorzinhos tem atrás das chaves, às vezes tem lá no platinado do avião, tem um capacitor lá, que a gente chama de condensador lá. É um capacitor, para eliminar ruído. Tem alguns indutores que a gente pode usar, cabo blindado. Dependendo se for um cabo de sinal, o cabo da antena, por exemplo, é um cabo blindado. Porque ele tem que o sinal tem que estar íntegro ali dentro. Geralmente a parte de áudio do avião, fiozinho que vem pro fone, do capacete, é tudo uns cabinhos blindados, para eliminar ruído, tá? Aterramento adequado, tá? Com o equipamento aterrado certinho, atrás do painel ali, tá tudo ligado no terra direitinho, tá? Então tudo isso são artifícios aqui que a gente usa para eliminar esses ruídos naturais do funcionamento do equipamento, tá? Pus umas fotos aí de uns capacitores, diodos e tal, só para constar realmente. Uma coisa importante, muito importante também na hora de instalar alguma coisa na aeronave, é o dimensionamento da carga. Porque, olha, isso acontece muito com esses rádios de comunicação que não são aeronáuticos. O barramento, aquele rádio que não é aeronáutico, tem um rádio lá de 35 watts, 70 watts, sei lá o quê. O rádio de um avião é 5 watts, 7 watts o mais forte. Então, aquilo, cara, aqueles rádios lá, se você colocar uma lâmpada fluorescente perto dele, apertar o PTT, ele acende a lâmpada sem encostar. Tanta indução que ele tem, entendeu? E isso, ele puxa uma corrente muito forte do barramento do avião. Então aquele fio que está levando energia para aquele rádio, para aquele dispositivo que está ali, que seja um farol, uma bomba, qualquer coisa que você colocar ali dentro, tem que estar bem dimensionado. Porque se tiver mal dimensionado, vai passar mais carga do que ele suporta, ele vai aquecer e vai gerar o famoso ruído famigerado lá do capacitivo, alguma coisa assim, vai te atrapalhar nas coisas. Então, além de criar calor, toda vez que está criando calor, você está desperdiçando energia, pode estar provocando um problema lá, pode provocar até um incêndio, se for, dependendo da situação, tá? E por causa do mau dimensionamento no fio. O negócio tem que estar certinho, entendeu? E existem algumas aeronaves aí que às vezes tem alguma dificuldade de geração. Vou ter um alternador pequeno e tal, mas o que mais consome é a bomba elétrica, o farol e tal, mas você nunca vai usar o farol junto com não sei o quê, ou
Ou tem tem uma limitação. O aerobueiro era isso. Você podia deixar o farol ligado 5 minutos. Por quê? Porque o gerador dele era pequeno. Se você deixasse ligado mais que 5 minutos, acabava a bateria. Entendeu? Então você tinha que manter o farol ligado por um período lá. Você ia consumir aquela tensão da bateria, porque o gerador não dava conta de suprir ele, mas tinha que desligar logo, senão acabar com a bateria do avião. Entendeu? Então tem alguns dispositivos que são ligados momentaneamente, que às vezes eles consomem mais do que o alternador consegue gerar. Isso não chega a ser um problema, porque a bateria supre aquilo ali naquele momento. Mas o ideal é que esteja tudo com o dimensionamento de carga esteja correto. Tá? Aí tem a gente poderia discutir algumas coisas sobre esse dimensionamento de carga, mas não vem ao caso aqui também, o assunto é meio longo, tá? Ali está um circuitinho de proteção ali, ó, típico daquilo que você me falou. Alguém comentou aí sobre esse negócio do farol. Por que eu acendo o farol, cai a... Olha lá, porque o farol tem um relé aqui no meio do caminho, ó, geralmente, tá? Nem sempre essa chave aguenta a carga do farol. Aí coloca-se um relé no meio do caminho aqui para proteger. Então tem que ter o diodinho lá no relé para fazer isso. Aqueles famosos relé auxiliar, tá? Motores elétricos são os famigerados aí. Você vai dar partida no avião, é obrigatório que você desliga o resto tudo, entendeu? Porque o motor de partida do avião é um prego, ele vai matar 100% da bateria, vai consumir tudo que ela tem, e se tiver alguma coisa ligada junto lá, pode queimar. Nunca dê partida no avião com o GPS ligado, tá? Nunca. Se a bateria tiver 100%, você pode ter sorte 1 ou 2 vezes. Uma hora você vai queimar ele, porque a tensão vai lá para baixo, tá? Outras coisas que você tem dentro do próprio aeronave aí que pode gerar ruído aí que eu acabei de falar, é o próprio rádio de comunicação, tá? Além da alimentação do rádio, a antena do rádio, se não estiver extremamente calibrada, ela é um grande gerador de ruído. Porque o rádio ele emite uma onda eletromagnética. Dependendo da faixa de frequência que você estiver falando, essa onda ela tem um comprimento. Por exemplo, você fala, o rádio aeronáutico é uma faixa de 2 metros, tá? Então a onda dele tem 2 metros de comprimento. A antena, ela tem que ser de 2 metros, ou 1 metro, ou 50 centímetros. Ela tem que mandar uma onda, meia onda ou um quarto de onda. Se tiver um pouquinho fora disso, esse pedacinho da onda que não saiu, vai ficar no avião. E aí, ela vai gerar um campo magnético em volta da antena, forte, e esse campo magnético começa a interferir em tudo. Por isso que a antena, cabo da antena do avião, principalmente se for rádio não aeronáutico, que a potência é muito forte, tem que estar extremamente bem calibrado. Não é chegar lá e ligar o fio, botar a antena lá e tá pronto o rádio ir embora. O cara tem que ter um aparelho para poder medir isso aí, ver se o negócio está funcionando direitinho. Também é um dos grandes vilões, principalmente para os equipamentos que tem tela. Porque o alcance do radiofrequência do rádio, dessa radiofrequência está vazando ali, isso é chamado onda estacionária ou ROI, é muito longo. Então, às vezes, a antena está lá na cauda, mas ela está pegando o painel do seu avião lá, entendeu? Então, isso é importante. Geralmente, o que a gente aconselha nas aeronaves é você afastar o cabo da antena do rádio tudo que você puder. E outra, no mínimo 2 metros de distância de uma antena do GPS para a antena do rádio, tá? Põe um no topo, outro na barriga e alguma coisa desse tipo. 2 metros. 2. É difícil, no avião agrícola é difícil, mas tem. Tá finalizando já, tá? Bom, aí eu falo um pouquinho das antenas aí, mas infelizmente o tempo já acabou, vamos ter que matar isso aí. Certo? Aterramento, condutividade, limpeza dos cabos, oxidação, e tudo isso aí tem que checar. Na entre-safra tem que abrir, checar os terminalzinhos como estão, porque uma corrosãozinha que tiver no terminal lá te mata o funcionamento do GPS do avião. Estou falando de GPS, mas pode ser o transponder, o rádio, o intercom, pode dar defeito em qualquer coisa eletrônica se estiver dentro da aeronave, tá? A montagem dos chicotes aí na prática, na verdade, tem um eletricista que tem pelo menos a ferramenta correta para colocar o terminalzinho lá e tudo mais, tá? Usar o material adequado aí e tudo mais. É o que eu falei no início. Infelizmente o tempo é muito curtinho, assim, eu acho que tem assunto para a gente conversar bastante, mas não dá para ensinar ninguém a consertar GPS aqui em 1 hora, né? Mas quem está acostumado a lidar comigo no telefone sabe que a gente esgota todas as possibilidades por telefone antes de tirar o equipamento do avião, porque a gente sabe que a maioria das vezes o defeito não está no equipamento, está na aeronave. E a gente tenta auxiliar para que não traga o equipamento para cá e o defeito fica lá, não adianta, entendeu? O equipamento vem aqui se não tiver defeito. Imagina.
quantidade de detalhes é muito grande. Para a gente conseguir cercar tudo por telefone, às vezes eu não estou vendo o que está acontecendo ali, sabe? Fica um pouco difícil. Às vezes o piloto não tem aquela capacidade de descrever exatamente certinho para mim o que está acontecendo. Cara, mas eu te garanto que 80% dos telefonemas que a gente recebe lá, a gente mata a pane lá sem precisar tirar o GPS do avião, entendeu? E não adianta vir o GPS pro meu escritório se não tiver defeito. O que eu vou fazer? Vai perder seu tempo, vai perder o meu, vai perder seu dinheiro, vai perder o meu, entendeu? Não adianta. O negócio tem... Sai de lá quando tiver com pau. Aí não vai interessar, fala, não, vou tirar, mandar uma revisão, uma limpeza, beleza. Mas se tiver defeito, se tiver com o avião voando, vamos tentar matar por telefone. Às vezes o piloto ou o dono do avião não entende muito, põe um mecânico, um eletricista ali do lado, busca um eletricista na cidade lá, põe no telefone comigo. Quantas vezes eu já fiz isso, entendeu? E se tiver um eletricista razoável lá na empresa de vocês, lá que você achar que merece, manda pra lá, deixa 2 dias lá, dá um treinamentozinho nele rapidinho lá. O cara volta com a mente mais aberta para matar esses pepininhos aí, sem precisar de causar estresse maior aí durante a safra, que a gente sabe que é complicado. Beleza? Bom, agradeço vocês aí pela paciência, escutar as mentiras que a gente conta aqui. Eu ia contar uma piadinha, mas não deu tempo. Obrigadão a todos aí.